Você já assistiu a segunda temporada de Stranger Things? Como a primeira temporada fez um sucesso absurdo, obviamente eles renovaram para a segunda temporada. E se você acha que na primeira temporada tinha muita referência e detalhes, meu amigo, na segunda os caras se superaram. É referência para Gremlin, Jurassic Park, Exterminador do Futuro, Aliens, até Exorcista eles colocaram. Mais uma vez o Will se ferrando na série e a Eleven fechando portais. Então assisti a segunda temporada de Stranger Things de novo e anotei cada referência que você possa ter perdido quando assistiu. E eu vou lhe mostrar aqui no vídeo. Aproveita para se inscrever e dar um like. Bora pro vídeo. A segunda temporada começa quase igual à primeira, filmando o céu estrelado e descendo a câmera pro lugar onde realmente está tendo uma ação, o que na primeira temporada já era uma referência ao filme ET, o Extraterrestre. Aqui começa da mesma maneira e mostra essa galera aí rebelde, punk, que mais tarde a gente até descobre que essa menina aí, a Kali, é irmã da Eleven. Toda essa parte aqui, inclusive mais tarde na série, a Eleven até faz parte deles, faz referência ao filme Warriors. A estética da gangue, eles fugindo pela cidade, enfim, é totalmente o filme Warriors. Também lembra bastante X-Men, né, os mutantes, a Irmandade Mutante, que a estética lembra muito eles. Toda aquela parada urbana, perigosa e escura dos anos 80, que a gente também viu, por exemplo, em um Exterminador do Futuro. Mais no primeiro filme do que no segundo, né? Bom, uma galera acha esse arco como o pior da série até hoje. Eu particularmente até gosto, mas realmente é uma coisa que não leva pra lugar nenhum. Quem sabe eles não voltam a ter um papel importante na última temporada agora. Lembrando que eu tô gravando esse episódio antes de lançar a quinta temporada. O nome do primeiro episódio se chama Mad Max, nick que a Max usa no jogo Dig Dug, quando bate o recorde do Dustin. Nome esse é uma clara referência ao filme com o mesmo nome, né? Mad Max, que já era muito popular na década de 80. A intro também, com esse número 2 aparecendo aí desse jeito, dessa forma, e lembra bastante a intro dos filmes do Pânico. E Dig Dug também não é um jogo qualquer, é uma metáfora do que vai acontecer mais tarde na série. No jogo, o personagem principal cava túneis dentro da terra. Na série, mostra que o Devorador de Mentes fez uma par de túneis debaixo da terra de Hawkins. Quando os moleques estão jogando Dragon's Lair, o Lucas acaba falando que o Dustin um dia até chegaria lá, mas até lá, a princesa Daphne ainda seria dele. Quando eles conhecem a Max, os dois ficam afim dela, e quem acaba ficando no final da temporada com a Max e namorando ela é o próprio Lucas. Em cartaz no cinema tá o filme do Exterminador do Futuro. No início do episódio mostra dia 28 de outubro de 1984. Exterminador do Futuro 1 foi lançado 2 dias antes nos Estados Unidos, dia 26 de outubro de 84. Mais tarde mostra um anúncio dele na TV, quando a Eleven tá assistindo, e como eu disse, a ambientação que mostra os punks lá e tal, lembra muito o primeiro filme do Exterminador do Futuro. Murray conversa com Hopper sobre uma possível invasão russa em Hawkins, bem debaixo do nariz deles, coisa que a gente vê acontecendo na terceira temporada, bem debaixo do shopping Star Count. Uma curiosidade para você saber sobre o ator do Billy, o Douglas Montgomery, ele é australiano e estava na Austrália quando soube que iria ter os testes para a segunda temporada de Stranger Things. Então ele gravou uma fita de audição e mandou como teste, já que não tinha como ele ir para os Estados Unidos. Só que na fita que ele mandou, era ele de óculos de aviador, sem camisa, com uma jaqueta de couro e usando fio dental, dançando Duran Duran. Sim, é isso. Na primeira temporada era pro Steve ter se tornado o Billy, um verdadeiro vilão humano dentro da série, mas acabou indo pro outro lado e o Steve até teve uma redenção na primeira temporada. E aqui, a partir da segunda temporada, a gente até gosta do Steve, né? Pra mim, é o melhor personagem até hoje. Então aqui na segunda temporada, colocaram o Billy pra ser um vilão humano, sendo que não dá pra entender um pouco, né? Até porque lá no final da terceira temporada, ele acaba salvando a Eleven lá e o pessoal do Devorador de Mentes, meio que tendo uma breve redenção. Mas eu acho que esse cara chapou. Enquanto o professor Clark tá dando aula sobre o cérebro humano, dá pra ver que a galerinha aí estão todos bastante entediados. É uma cena ao filme Curtindo a Vida Doidado e também ao filme Clube dos Cinco. Os dois filmes são de John Hughes. Filmes dele ficou muito popular lá na década de 70 e 80. O Sr. Clark apresenta a Max chamando ela de Maxine. A Max corrige ela falando que é Max e que ninguém usaria o nome Maxine. Essa fala também acontece no jogo Life is Strange.
já que a protagonista também se chama Max e fala a mesma coisa no jogo. E eu acho bem provável que seja assim uma referência ao jogo, já que os irmãos Duffer são gamers. Indo pra loja onde a Joyce trampa, mostra essas máscaras aqui. São as mesmas máscaras usadas pelos infratores no começo do episódio. Enquanto isso, a Joyce está costurando uma logo do Ghostbusters em um macacão, que vai ser usada pelo Will nos próximos episódios, bem no Halloween. Mais tarde também aparece um card de Ghostbuster no quarto do Dustin. Sean Astin, que interpretou o Mickey em Goonies e o Sam em Senhor dos Anéis, agora é o Bob, namorado da Joyce em Stranger Things. Achei muito massa escalarem ele pro papel do Bob, ainda mais que no papel aqui ele manja muito de tecnologia, mostrando ser mais um nerd, o que ele já era lá em Goonies quando era menor. A Nancy recebe um panfleto com convite para a festa de Halloween da Tina, e eu acho que o nome Tina não foi escolhido à toa, já que Tina era o nome da amiga da Nancy em A Hora do Pesadelo, aquela que sobe literalmente pelas paredes. Dr. Owens aí pergunta pro Will qual que seria o doce favorito dele, e em inglês ele fala Reese's Pieces, que é o mesmo doce que aparece no filme E.T. o Extraterrestre. E o Dr. Owens é interpretado pelo ator Paul Reiser, que faz um papel de doutor bem parecido no filme Aliens: O Resgate. Porém, eles têm destinos diferentes, em Stranger Things e em Aliens, com o doutor se redimindo aqui, até meio que se sacrificando para ajudar o grupo, enquanto em Aliens é totalmente o contrário. O cara usando lança-chamas aí também é outra referência tirada de Aliens: O Resgate. Nancy e Steve vão até a casa dos pais da Bárbara para ver, né, como que eles estão. E como eles vão jantar lá, tem esse spot de KFC na mesa. E eu acho que isso aqui é uma puta jogada de marketing, porque a segunda temporada se passa em 1984 e essa logo aqui do Coronel Sanders só foi lançada em 1990. Em 84 a logo era diferente, e com esse errinho aqui rolou muito comentário na internet, resultando em uma busca maior da marca KFC na internet na época que lançou a segunda temporada. Essa cena aí dos pais da Bárbara e tal só tiveram porque na primeira temporada teve muita crítica de fãs, né, que gostaram bastante da Bárbara e praticamente os criadores cagaram pro sumiço dela. Então eles adicionaram algo a mais aqui na segunda. E também no final tem lá um enterro pra ela, pra prestar respeito à personagem, mas é só isso mesmo. Outro detalhe legal é que na casa do Mike tem uma placa escrito Reagan Bush 84. Já na casa do Dustin tem uma placa escrito Mondale Ferraro. No caso seriam opiniões políticas diferentes. Enquanto a família do Mike são republicanos, aquela família mais conservadora, a do Dustin é democrata, ou seja, são meio que rivais ali na política. A eleição desse ano aconteceu em novembro de 84, ou seja, eles estavam bem próximo da eleição na época. E só para curiosidade, quem ganhou na época essa eleição, né, na vida real, foi o Bush. Jonathan alugou alguns filmes para eles assistirem. Um deles é Profissão Doméstico, de 83, um filme de comédia que inclusive é o filme que eles assistem, né, todos juntos na sala. No meio tem o War Games, também de 83, que fala sobre espionagem, Guerra Fria, laboratório secreto, coisas relacionadas à série aqui, e Twilight Zone, que eu cheguei a comentar a relação dele com Stranger Things no primeiro vídeo. Twilight Zone não é um filme, mas sim uma série com vários episódios com histórias diferentes. E em muitos episódios fala sobre dimensões paralelas, monstros, fenômenos inexplicáveis, enfim. Uma das grandes influências para os irmãos Duffer criar aí, né, Stranger Things. Essa cena do cientista gordinho escutando música, tudo começa a piscar enquanto ele joga a bolinha ali e tal, parece bastante Jurassic Park, o personagem do Wayne Knight, o Dennis Nedry, o gordinho de Jurassic Park. Will acorda de noite para dar aquela mijada no banheiro. Quando tá voltando pro quarto, a porta da sala se abre e cria essa cena, que é uma recriação visual de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, lá de 1977, quando o menininho Barry acaba sendo abduzido por ETs. Mais um filme de Steven Spielberg. Eleven se veste desse jeito para assustar o Hopper, igualzinho quando vestem um ET para sair de casa. O Bob vestido de vampiro não é por acaso, ele é namorado da Joyce, que é interpretada pela Winona Ryder. Em 1992, no filme Drácula de Bram Stoker, o próprio Drácula se apaixona pela personagem interpretada pela Winona Ryder, ou seja, uma homenagem ao papel clássico dela. Aqui tem algumas fantasias na festa de Halloween, como por exemplo Karate Kid, Evil Dead, Madonna no clipe Like a Virgin,
Magnum P.I., Clube dos Cafajestes. Esse moleque aqui fala que a bebida estaria ali combustível puro, fazendo mais uma referência a Mad Max. A Nancy e o Steve estão vestidos de Lana e Joel no filme Negócio Arriscado com o Tom Cruise, inclusive desde a primeira temporada aparece um pôster do Tom Cruise no quarto da Nancy, então ela é bem fã dele. Por mais que o Jonathan chame a menina de Kiss por causa da fantasia, na verdade ela tá vestida de Susie and the Benches, uma banda britânica. Acho que não preciso explicar de onde que vem essa máscara, né? Halloween. Aqui vem o Jason Voorhees, de Sexta-feira 13, e provavelmente esse palhaço pode ser uma referência ao Pennywise. No final do segundo episódio, o Dustin acaba achando o Dart na lixeira da casa dele, referenciando quando o Billy ganha um Mogwai em Gremlins. Um bichinho que parece totalmente inofensivo e fofinho, mas se molhar vira um demônio. Já os democães aqui, no caso o Dart, não precisa molhar para ele virar um demônio. Ele só cresce mesmo e vira um Demogorgon. O gato chiando desse jeito aí, quando encontra pela primeira vez o Dart, ele faz igualzinho o gato da Ripley lá no filme do Alien, quando ele chia pro xenomorfo. Aqui no quarto do Dustin dá pra ver que ele tem um boneco do ET, e o nome que o Dustin dá pro Dart é D'Artagnan, que seria um jovem que tem um sonho de se tornar um mosqueteiro e que acaba por realizar o seu sonho. Se você ver, a ideia dele de colocar um nome no bichinho foi quando ele leu o nome do chocolate, que se chama Os Três Mosqueteiros. Enquanto o Bob leva o Will pra escola, ele conta sobre um trauma que ele tinha quando era criança, no caso, o Sr. Baldo. E ele conta que era um palhaço que sempre aparecia no sonho dele e deixava ele com muito medo. Isso porque uma vez um palhaço foi oferecer um balão pra ele, e o palhaço só sumiu quando o Bob decidiu enfrentar o palhaço no sonho dele. Ele não demonstrou mais medo e assim nunca mais apareceu o Sr. Baldo. Essa história é referência ao Pennywise do It a Coisa. Tem até algumas referências na internet, né, do pessoal falando que o Pennywise seria do mesmo universo que o Stranger Things. Até porque o Bob veio do Maine, lugar onde geralmente acontecem as histórias do Stephen King. E as histórias acontecem lá porque ele nasceu no Maine. Ele até sugere pra Joyce para eles se mudarem pra lá. Mas eu acho que essa teoria aí deles serem do mesmo universo é meio viajado. Nos flashbacks que mostram como que a Eleven passou a conviver com o Hopper, ele tem esse monte de discos guardado na cabana no meio do mato, lugar onde ele passa a morar com a Eleven. E tem esse disco aqui, do Supertramp. Porém essa capa aqui é especial. Ela é essa capa aí porque colocaram ela porque lembra bastante o Demogorgon. E o pior é que eles nem mostram a capa, né, inteira, eles só mostram a partezinha de cima. O Bob aparece com uma comida aí pra comer junto com a Joyce. Essa cena não era pra ter sido gravada desse jeito. O ator do Bob realmente tava com fome, mas não tinha muito tempo pra parar pra comer. Então eles decidiram gravar enquanto ele realmente comia. Ele pediu ali um Burger King e foi comendo na gravação. O Will encontra o Dart no banheiro, né, depois que ele foge do Dustin na escola, e bem aqui na parede está escrito Evil, ou mal em português, pronunciando que o bichinho que o Dustin tá criando não é nem um pouco do bem. O Will olhando, né, pro bichão grandão aí, o Devorador de Mentes, lembra bastante esse bichão que aparece no filme O Nevoeiro, e também lembra de novo Contatos Imediatos de Terceiro Grau. O bicho em questão já era inspirado nos monstros Lovecraftianos de H.P. Lovecraft. A Eleven acha um porão escondido na casa que ela tá morando com o Hopper, e lá ela acha um monte de caixas guardadas. Uma delas é sobre o laboratório de Hawkins, cena muito parecida quando o pessoal acha o Necronomicon lá no porão da cabana em Evil Dead. Também tem uma caixa com o nome Vietnã. Mais tarde a gente descobre que Hopper serviu o exército americano na guerra do Vietnã. O doutor mostra pra Nancy e pro Jonathan o lugar onde estaria o portal pro mundo invertido ainda, e fala sobre o perigo dos comunistas, né, no caso a União Soviética, pegasse os monstros, no caso o Demogorgon, e usassem a favor deles. Coisa que a gente vê no final da terceira temporada e na quarta temporada, que eles realmente pegam um Demogorgon pra eles, que se alimenta dos prisioneiros lá na Rússia. Essa pele ressecada aqui que o Dustin encontra quando chega em casa, depois que o Dart fugiu, lembra muito a cena aí de Alien, onde encontram essa pele ressecada também. Até a trilha sonora lembra bastante o filme do Alien. Legal que esse episódio mostra não só a mudança de fase do Dart, mas também da Eleven ficando com raiva e indo procurar a própria mãe, e do Will que começa a ser controlado pelo Devorador de Mentes, mudando completamente a identidade dele. E a forma como o Will desenha as paradas que ele vê também é inspirado em Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Nancy e Jonathan cruzam as cicatrizes na mão deles
pra ver se ainda tá lá, né, a cicatriz, bem similar ao Pacto das Crianças que elas fazem lá em It, a Coisa, quando elas vencem um palhaço. Hopper acaba caindo nos túneis do demônio, e quando ele acorda, pega o chapéu do chão pra dar aquele aceno ao Indiana Jones. Como o Dart acaba fugindo do aquário do Dustin, inclusive comendo o Miau, Dustin faz um caminho de iscas pro Dart ir comendo e ele prendeu o Dart no porão. Essa mesma técnica foi usada com o ET no filme dele. O Keith chama a Max de Guerreira da Estrada, e em inglês fica como Road Warrior, mais uma referência a Mad Max, já que no segundo filme é conhecido como Road Warrior. Bob ajudando a desvendar o mapa que o Will tá desenhando, ele fala isso. E o que tem no X, um tesouro pirata? Claramente é uma referência a Goonies, filme que ele estrelou e que a galera lá estão procurando também um tesouro pirata. A forma como os túneis são abertos e tudo mais lembra coisa que fez um túnel lá em Enigma de Outro Mundo também para construir a própria nave para fugir de lá. Fora que o bicho gosta muito do frio, igualzinho ao Devorador de Mentes. E para combater os dois, você teria que usar o fogo. Mais tarde, o próprio Devorador de Mentes se passa pelo Will, igual acontece em O Enigma de Outro Mundo, quando tem um impostor se passando por um dos tripulantes. Esse cipós pegando o Hopper, meio que amarrando ele, igualzinho o demônio faz lá em Evil Dead. Joyce e Bob acabam achando o Hopper, e antes de saírem dos buracos ali debaixo da terra, o Hopper novamente pega o chapéu dele no último momento, igualzinho Indiana Jones. A partir do episódio 6, o Will fica possuidaço, e tem até uma cena de exorcismo no final da série, tudo bem inspirado no filme O Exorcista. A Joyce conversando com os doutores, tentando achar a causa do porquê que o Will estaria daquele jeito, tudo inspirado no filme O Exorcista. Enquanto o Jonathan e a Nancy estão na casa do Murray, eles meio que ficam querendo se pegar, né, aquele vai e vem, com muita atitude dos dois, porém ao mesmo tempo com receio. Muito parecido com o que acontece no segundo filme de Indiana Jones, O Templo da Perdição. Steve andando nos trilhos e conversando com o Dustin faz de novo, né, referência ao filme Conta Comigo, mais uma obra de Stephen King. Eles usando baldes de carne para tentar atrair o Dart, igualzinho acontece com o chefe Brody, quando ele tenta atrair o tubarão lá no filme de 1975. Enquanto Eleven tá vendo os flashbacks da mãe dela, ela acaba descobrindo que tem uma irmã, e ela até vai atrás da irmã, foge de casa de novo, e na TV da mãe da Eleven começa a aparecer o número 8, que é o número da irmã dela, a Kali, quando elas estavam lá nos experimentos também, antes de fugir. A Eleven é o número 11 e a irmã dela é o número 8. Ou seja, o número 8 que aparece na TV aí tá pronunciando o número da irmã dela, e que ela fazia parte dos experimentos também. A Kali fala pra Eleven canalizar a raiva dela e usar pra puxar o vagão do trem com o poder dela. O Yoda meio que faz a mesma coisa quando tá treinando o Luke em Star Wars, o Império Contra-Ataca. E aqui tem o nome da supervisora de roteiro da série, Lori Grabowski. Com os monstros à solta no laboratório, as luzes se apagam e eles têm que reiniciar a energia. E a cena deles com o Dr. guiando o Bob a reiniciar a energia é totalmente referência a Jurassic Park. E infelizmente o nosso queridíssimo Bob acaba perdendo a vida com os doguinhos comendo ele. Essa cena dele falecendo, com a Joyce tentando ajudar e o Hopper puxando ela para ela não ser comida junto, é referência ao filme Aliens. Na briga do Steve com o Billy dá uma pratada na cabeça do Steve. Lá na terceira temporada a gente vê o porquê, né, do Billy ser desse jeito, por conta do pai abusivo dele e da mãe que foi embora. Em uma cena ela acerta uma pratada na cabeça do pai do Billy para tentar se defender dele. Outro detalhe dessa cena é que o ator do Billy realmente quebrou um prato na cabeça do Steve. Sim, quebrou real e não foi com dublê, e foi a cena que foi pra série. A Karen Wheeler, a mãe da Nancy e do Mike, tá tomando um banho de banheira, além no livro, e na capa tem um cara muito parecido com o Billy. E quando ela vai atender a porta, ela dá de cara exatamente com o Billy. Talvez por isso ela tenha ficado, sei lá, tão mexida por ele e flertado tanto. A Nancy mete um ferro quente ali pra acordar o Will, da mesma forma que o Shorty fez com o Indiana Jones lá no segundo filme, quando ele também estava possuído. O doutor oferece metade do sanduíche dele pro Hopper, falando que de forma alguma ele iria terminar aquilo. Essa cena é uma homenagem à cena do sanduíche no filme Quando os Jovens se Tornam Adultos, lá de 1982, que não coincidentemente, o Paul Reiser também tem um papel no filme, por isso colocaram ela aqui. Aqui no pulso da Eleven, ela tá usando essa pulseira azul, é a mesma que ficava no cabelo da filha do Hopper e que ele usava no pulso dele na primeira temporada, agora pertence a Eleven. E no final toca a música Every Breath You Take, do The Police. A letra tem alguns versos que falam o seguinte: cada respiração que você dá, cada movimento que você faz, cada passo que você dá, eu estarei te observando. E a câmera mostra o mundo invertido com o Devorador de Mentes observando a galera.
Especificamente o Will, né? A grande vítima da série. Bom, esse foi o vídeo. Caso tenha alguma referência ou detalhe que eu deixei passar, deixa nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal, deixa um like e obrigado e um beijo.